Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 3 de dezembro, terceiro dia do Advento. Hoje a igreja celebra a memória do grande missionário São Francisco Xavier. Ele pertencia à Companhia de Jesus, jesuíta, e foi um grande missionário no Oriente. Impulsionado por amor ao Evangelho, ele se dedicou profundamente à missão. Viveu de 1506 a 1552 e ele morreu missionando na China. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquela hora, Jesus exultou cheio do Espírito Santo e exclamou: Eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Assim foi do teu agrado, ó Pai. Depois Jesus chamou seus discípulos à parte e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo e escutam o que vocês estão escutando. Porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no terceiro dia do Advento. E hoje, uma literatura belíssima retirada do livro do profeta Isaías. Uma grande poesia utópica. Uma grande poesia utópica para um mundo violento, dividido, insensível e muitas vezes tão intragável. E que vai gerando homens e mulheres também pessimistas, que não creem mais na força da paz e muito menos na força do Evangelho. Por isso hoje o Senhor está prometendo por boca do profeta Isaías que vai fazer nascer um broto novo do tronco de Jessé. E aqui estará aquele Espírito, aquela mesma profecia que Jesus um dia disse ao entrar numa sinagoga: O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me consagrou e me enviou. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de piedade e de temor de Deus. E este Espírito será tão poderoso e tão forte que ele é capaz então de transformar a realidade humana, fazendo com que os homens e as mulheres, míope dos olhos, ou com os olhos cheios de escama, sejam capazes de enxergar coisas que os outros demais não irão enxergar. Eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E assim pode acontecer comigo e pode acontecer com você, que mesmo obtendo grandes informações sobre Jesus de Nazaré, mesmo conhecendo as doutrinas da fé, mesmo sabendo falar cientificamente, profundamente sobre Deus, não conseguimos falar com Deus. Não conseguimos enxergar o mistério. Não conseguimos enxergar este olhar que o profeta Isaías hoje nos propõe. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou, Ele me consagrou. Ele me enviou e me consagrou. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de piedade e de temor de Deus. E este Espírito é tão poderoso que ele vai fazer nascendo nos corações uma utopia, coisa que os homens e as mulheres medíocres não conseguem perceber. Coisas que os homens e as mulheres que estão aprisionados na imanência da história ficam então mergulhados numa cultura pessimista e bélica muito forte, porque não conseguem enxergar o que Jesus diz no Evangelho de hoje: felizes são vocês que conseguem enxergar e ouvir, porque muitos profetas e reis desejaram ardentemente ouvir e enxergar e não puderam. Meus irmãos, minhas irmãs,
A profecia hoje de Lucas é um complemento da profecia de Isaías do livro de hoje, porque Jesus é esse broto novo que nasce do tronco de Jessé. Jesus é aquele que recebe toda a força do Espírito, porque ele nasce da força do Espírito. E é aquele também que o Pai consagrou e enviou, como espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de fortaleza e de conselho, espírito de piedade e de temor de Deus. Por isso Jesus vem então cheio do Espírito Santo incendiar. Ele diz: eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso e queimando. Mas é preciso que eu e você tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E assim então é necessário este Espírito. Espírito que será capaz de apaziguar até mesmo os inimigos naturais. Por exemplo, a vaca e o urso, o lobo e o cordeiro, a pantera e também as ovelhas e os novilhos, onde até uma criança será capaz de brincar no buraco da serpente. E assim será a paz do mundo. Para aqueles que são produtores de guerra, vendedores de armas de guerra, esta mensagem é louca. Ela é louca porque ela se opõe ao mercado das armas. Para aquele homem e aquela mulher que está com o coração também mergulhado na frieza e na insensibilidade, esta palavra é louca, porque o coração está totalmente fermentado de violência, da violência urbana, da violência dos países, e isso vai gerando em mim e em você pessimismo, e vai fazendo com que cada um de nós percamos a capacidade de termos esperança. Porque hoje o nosso texto fala de esperança e de salvação, que gera a alegria. Esperança e salvação, que gera a alegria. Mas para isto, é preciso esperar contra toda desesperança. É preciso permanecer fiéis durante todas as tribulações. É preciso ter o Espírito do Senhor, sentir o Espírito do Senhor, viver o Espírito do Senhor e permitir que este Espírito nos faça nascer do alto. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus diz essa palavra aos seus discípulos: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, aqueles que são academicamente preparados, doutrinalmente preparados, que obtiveram muitas informações humanas sobre Jesus de Nazaré, mas que são incapazes de terem olhos para ver o invisível. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque os pobres em espírito verão a Deus, porque os humildes conhecerão a Deus e verão a Deus, diz a nossa também bem-aventurança. E Jesus vai dizer: sim, Pai, porque tudo me foi dado pelo Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, porque é Jesus que revela para mim e para você o mistério do Pai. É Ele que revela para mim e para você a identidade do Pai. Não são as nossas universidades, não são as nossas teologias. Elas formam homens e mulheres sábios, homens e mulheres doutores, e muitas vezes soberbos, mas que conseguem perceber essas coisas do alto. Isso aí é revelado somente pelo Filho. Por isso o Pai esconde essas coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Então Jesus diz: felizes sois vós. Feliz é você, feliz sou eu, se nós também conseguimos enxergar além da materialidade, além da imanência da história, além daquilo que é palpável, e conseguimos então enxergarmos o mistério de Deus. E a grande função do tempo do advento é curar a minha cegueira, é curar a minha insensibilidade de coração, e a sua também, para que nós possamos voltar a enxergarmos ao Senhor. Senhor, que eu veja. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. São Francisco Xavier, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.